Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 31, está escrito: olhai para a figueira, olhai para Israel, como William Branham pregava. Israel, o relógio do rapto, do arrebatamento, né? Olhai para a figueira, vede a figueira e as árvores todas, quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também, vós, quando vides essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Então, é para olhar para a figueira, para Israel. O relógio do arrebatamento, o sinal será a construção do terceiro templo. E o homem do pecado, segundo Tessalonicenses capítulo 2, diz que ele vai se sentar pessoalmente naquele terceiro templo. É o filho da perdição, como Judas Iscariote, também foi chamado de filho da perdição. Então, o relógio é Israel, mais precisamente o Monte Sião. O topo do Monte Sião é o Moriá, que está sob o controle dos árabes, né? A mesquita de Al-Aqsa, o domo dos espíritos, e aquele domo da rocha, cúpula dourada. Algo vai acontecer, na qual os judeus vão poder reconstruir ou construir o terceiro templo. O que será, eu não sei. Só sei que Daniel 9, 26 diz que haverá guerra em Israel por Jerusalém até o fim. Eu vi o presidente Lula colocou no pescoço um lenço da Palestina, que os palestinos também querem Jerusalém. O Irã quer Jerusalém, a Palestina quer Jerusalém. Mas Jerusalém, Jerusalém vai voltar ao seu povo original. Mesmo que haja guerra ali no vizinho Líbano, ou a faixa de Gaza dentro de Israel, Cisjordânia, Jerusalém vai voltar ao povo judeu, ao povo hebreu, ao povo israelense, porque o milênio vem depois do Armagedon. Quando eu falo milênio, eu estou dizendo que o reino de Deus vem. O Apocalipse 5 diz que o Mashiach, Yehoshua, com seu sangue, resgatou as almas dos homens, mulheres, filhos e filhas do Criador. Mas também, com seu sangue que foi derramado na terra, cumpriu aquilo que Yehoanã Batista, quando batizava no Jordão, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembra que na tentação no deserto, o diabo disse a Yehoshua que daria os reinos do mundo se ele se prostrasse, ajoelhasse
e adorasse o diabo. E o diabo disse assim, me foi entregue. Então foi a queda no Éden. A queda no Éden, mas o preço já foi pago no Calvário, no Monte Gólgota, no Monte Caveira. E é sob o tocar da 7ª trombeta do Apocalipse que os reinos do mundo retornarão para o nosso Deus e Pai, Jeová, e o Cordeiro, né? O Filho de Jeová, o Filho do Criador. Né? Ainda não voltou, mas a terra já foi comprada, as almas dos homens e mulheres, filhos e filhas do Criador já foi comprada. É claro que deve haver um batismo de fogo, né? Não vai sobrar nem raiz, nem ramo, malahim. Diz isso, né? Os ímpios virarão cinza. E Emihal também diz lá, fala Jeremias, né? Ele diz lá, vi a terra, não vi pássaro nenhum, homem nenhum. Só cratera, fumaça, né? Então vem o dia de Jeová. Você sabe que os massuréticos em Tiberíades esconderam o nome do Criador, né? Eles falam Hashem. Se você pega as vogais do Hashem e coloca Yud, Re, Vav, Re, YH, WH, vai dar Yavém. Também os judeus falam Elohim, devido aos massoréticos de Tiberíades, né? Se você pega as vogais do Elohim e coloca lá para vocalizar com Yud, Re, Vav, Re, YH, WH, vai dar Yehovim. Eu tenho dito que eu gosto do Adonai, né? Chamar Israel, Adonai, Elohim, Erad. Eu gosto do Adonai. Se pega as vogais do Adonai e vocaliza com Yud, Re, Vav, Re, YH, WH, dá Yehová. Não estou dizendo que o nome pronunciável é Yehová, mas para mim é o mais próximo. Né? Até minha Bíblia de Jerusalém diz isso. Ela fala Yahvé, mas eu creio, gosto mais de Adonai. Muito, embora Apocalipse 19, quando o filho e Yehoshua descer ali, montado no cavalo branco, e os exércitos dos céus seguindo ele, montados em cavalos, está escrito que no seu manto, na sua veste, na sua coxa, tem lá o nome escrito, né? O verbo de Deus, a palavra de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e diz lá que ele tem um nome que ninguém sabe, senão ele mesmo. Né? Alguns falam que tem 72 nomes, né? Do Criador na Tanash, na Taná, na Bíblia dos Hebreus, na Bíblia judaica, né? Mas vamos ficar com a Bíblia, né? Ele tem um nome, quando ele vier, ele vai vir com um nome que ninguém sabe, senão ele mesmo, né? E o nome dele hoje, nós já descobrimos, né? O nome do Filho. Atos 4, versículo 12, é o nome debaixo do céu que pode nos salvar. E esse nome é Yehoshua Mashiach. Que tem o trigrama, Yod, Re, Vav. Eu fiz conhecido o nome do meu Pai, manifestei o nome do meu Pai. Tornei o nome conhecido. Yehoanan, capítulo 17, versículo 6. Né? Então tem Yod, Re, Vav, Yehoshua. Não tem Y, não tem J. Você já viu o idioma hebraico, né? Antigo? É assim mesmo. É Yod, Re, Vav. É o trigrama, no nome do Filho. E o Pai, o tetagrama. Yod, Re, Vav, Re. Então isso é o suficiente hoje. Sabemos
disso, destas coisas, né? Olhar para a figueira, olhar para Israel, né? Será o palco do Armagedon, Zacarias 14, reunirei todas as nações da terra, né, contra Jerusalém, Jerusalém. Eu mesmo sairei na batalha, né, no grande dia de Jeová. Ali para mim é o Armagedon, porque ele mesmo vai intervir, né? Vai haver uma praga, né? Vai derreter os olhos, derreter a língua, derreter a pele, né? Quando ele descer ali na batalha final, antes do milênio. Claro que haverá uma terceira guerra mundial, né? Daniel 11, 40 a 45 fala disso. As notícias do norte, do oriente, né, os rumores, vão perturbar os Estados Unidos, que hoje tem bases militares em muitos países. No Oriente Médio, né? Fala-se que mais de 30% do exército americano está no Oriente Médio hoje. Os porta-aviões indo, né? E a marinha indo, e o exército indo. Tudo indo para as bases, né? Do Catar, do Iraque, da Síria, Chipre, né? Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, indo para defender Israel, mas vai vir os rumores do norte e do Oriente, a China, e os Estados Unidos vai chegar ao seu fim, né? A América do Norte vai chegar ao seu fim, né? Que a China quer Taiwan, né? 200 quilômetros só da China, a pequena ilha de Taiwan, né? A qual os americanos promete defender. Mas como vai defender se o maior exército do mundo é o chinês, com 2 milhões de soldados que ainda não entraram na guerra? O Irã está em guerra, o Líbano está em guerra, Gaza, Hamas está em guerra, Ucrânia está em guerra, a Rússia está em guerra. Mas a Coreia do Norte, a China, só rumores, notícias ainda calmas, né? Notícias calmas, mas vai haver notícias perturbadoras. Uma hora, alguma coisa vai sair fora do controle. Eles prenderam o dono do Telegram, né? Pavote, na França. E o Vladimir Putin disse que ele é russo. E o Telegram é importante para a Rússia porque é tudo criptografado, em código, né? Tudo confidencial. E a Rússia vê isso como um crime político, né? Eu não sei o que vai desencadear. Tem as eleições em novembro nos Estados Unidos. Até agora o Irã não atacou Israel, diz que vai atacar com força, porque o líder do Hamas, o Ismael lá, Ranieri lá, morreu lá no Irã, né? Na posse do presidente do Irã, né? Até o Geraldo Alckmin do Brasil estava sentado lá ao lado do Ismael Ranieri ali, do Hamas, do líder do Houthi, do Iêmen, da Al-Qassam, né? Da Jihad Islâmica. Estava lá no Irã e de repente no quarto lá do líder do Hamas explodiu a bomba, né? Mostrando que o Irã é vulnerável, fraco, a inteligência. E a Mossad, a inteligência, o exército de Israel é superior, né? Dizem que o Irã está esperando a eleição de novembro, né? Para ver se a mulher assume a Casa Branca ou o Donald Trump volta, né? Da mesma maneira, dizem que a Rússia está esperando a eleição decisiva
de novembro, para ver se o Donald Trump volta, porque ele é mais amigo do Vladimir Putin, né? Mais chegado, né? O que vai acontecer só o Criador sabe, né? Só o Criador sabe, mas as profecias vão se cumprir. Fica de olho em Israel. Ali é o lugar do Armagedon, né? Lembrando, viu na sexta visão uma mulher chegando na Casa Branca, na sétima visão. Ele viu os Estados Unidos da América do Norte, aqui mesmo na América do Norte, sendo detonado, né? Explodindo, né? Mas Zacarias diz que quando houver o Armagedon, metade da cidade de Jerusalém, será expulsa. E metade vai ficar lá. Hoje eu sei que Jerusalém tem 1 milhão de habitantes, quase a metade é árabe, né? Mas lá diz que as mulheres serão violadas, né? Alguns dizem que foi o que aconteceu no deserto de Negueb, né? Os estrupos, as violações das mulheres, daqueles 1.200 judeus que o Hamas matou, eu ainda não vejo isso, não. Aquilo ali não é o Armagedon, né? Aquilo ali é Daniel 9:26, né? Depois de 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha reticência. Estou lendo Daniel. E a cidade, Jerusalém e o santuário serão destruídos, como foi no ano 70 pelo general romano Tito. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que adivinha, é o Tito, né? Não foi Antíoco Epifânio, foi Tito. Seu fim será no cataclisma, e até o fim, a guerra e as desolações decretadas. Então deve haver guerra até o fim. Ô pregador! E como fica o Salmo 122, versículo 6, que diz que devemos orar para que haja paz em Jerusalém, mas Daniel 9:26 que vai haver guerra. Então você pode orar, pode ajoelhar, pode interceder, pode orar para que haja paz em Jerusalém. Isso não vai anular, cancelar Daniel 9:26, que diz que até o fim vai ter guerra. Vai haver guerra. Não tem como evitar isso. E antes de Israel, o terceiro templo, a guerra do Armagedon, no norte de Israel, em Nazaré, no Vale do Megido. Ainda tem o Brasil aqui, que é responsável, em 29 de novembro de 1947, pelo retorno, a voltar à existência do Estado de Israel, porque o brasileiro Oswaldo Aranha fez a diferença, né? A eleição, que seria no dia 25 de novembro, Israel iria perder, e aí o criador usa o brasileiro de Alegrete, Oswaldo Aranha, chanceler, no tempo do governo Dutra, né? Para Israel ter a vitória. Israel teve a vitória, né? E hoje Israel recebe auxílio militar dos Estados Unidos, auxílio militar, bombas, né? Da Europa, da NATO, da OTAN, né? De países europeus, embora tem vários países europeus contra Israel, né? Contra a guerra em Gaza, né? Eu já disse que eu não sou a favor de matar ninguém. Matitial 5:21 diz que quem matar vai responder no tribunal, né? O cristianismo vê que a Europa é cristã, protestante, vê que os Estados Unidos é puritano, é protestante, é pentecostal, é cristã, nação que se diz cristã, as nações europeias, vê que envia armas para matar. É claro que vem uma hora, eu sou 100% a favor de Israel. Eu não sou 100% a favor dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos é o maior apoiador de Israel. Mas vem a hora, e está chegando a hora do fim da América do Norte, né? Eu devo dizer dessa importância do Brasil, né? Na criação do Estado de Israel em 29 de novembro de 1947.
por um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Por um brasileiro, Oswaldo Aranha, né? Do Brasil. Isso é importantíssimo, né? Jerusalém será pisada até que os tempos das nações se complete. Lucas 21 diz isso. Sem dúvida, é os árabes, né? É o Irã querendo Jerusalém, né? O Irã, você sabe, é xiita. Já o lado sunita, Jordânia, Catar, Bahrein, Marrocos, Arábia Saudita, eles aí querem o acordo de Abrão, o acordo de Abraão, querem paz. Mas Arábia Saudita, Irã e Arábia Saudita são inimigos mortais. São inimigos mortais, né? Então, essa é a situação, vai ser pisada. E Jerusalém vai para a mão dos palestinos, vai para a mão do Irã, vai para a mão dos xiitas, dos terroristas. Eu acredito numa intervenção de Jeová. É dito em Zacarias 14 que os sobreviventes que sobreviverem à praga, não? Os que sobreviverem lá, cito o Egito, eles vão ter que ir de ano a ano a uma festa, né, chamada Sucote, a festa das cabanas, né? Eles vão ter que obedecer esse preceito judaico, os árabes, né, que sobreviverem a Magedon, né? Bem, eu estava vendo um pregador defendendo um debate com um evangélico que devemos celebrar a festa da Páscoa, né? Eu vejo aqui em Zacarias 14 que vão celebrar sobreviventes, né, no milênio, no reino de Deus, é a festa do Sucote, né? Porque hoje o Cordeiro Pascual é o Mashiach, Yehoshua. E os pães asmos somos nós. E lá em Corinto tinha um jovem lá que tomou a madrasta, a mulher do próprio pai. Paulo disse que isso era fermento, limpai-vos do fermento. Celebremos a Páscoa, vamos fazer a festa. A Páscoa precisa de pães asmos. O pão asmo não é o cristão, não é o protestante, não é o católico. É o machiânico. É aqueles que creram que os judeus, não estou falando judeus do judaísmo, que tem judeu do judaísmo que aceita Jesus e vira cristão. Que absurdo, não? Se um judeu quer aceitar alguém, deveria aceitar Yehoshua, porque a letra J vem do catolicismo romano, latim. Não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Foi Jean Jacques Tricino, embaixador da Igreja Católica Romana, lá na Alemanha, em 1524, que mudou a fonética. Ele era linguístico e gramático, mudou a fonética do I para o J. Aí como pode um homem ou mulher que se diz judeu pregar Jesus? Tem esses TikTok, YouTube, nesses canais monetizados, eles pregam Jesus dizendo que é judeu, porque ganham dinheiro com os canais, né? Mas um verdadeiro israelense, israelita, hebreu, judeu, como é que ele vai pregar Jesus se não tem a letra J? Nas 22 letras do alfabeto hebraico. Como é que ele vai virar cristão, crer em Jesus, em cristianismo, se eles mesmos alegam que o Mashiach, quando vier, vai ter paz, não vai haver guerra, vai cessar as guerras. E o cristianismo, a OTAN, a Europa, a União Europeia, os Estados Unidos, países cristãos protestantes, é a favor da guerra. Está errado. Simplesmente está errado. Mas judaísmo e cristianismo é 6 por meia dúzia, ou meia dúzia por 6. Simplesmente é 6 por meia dúzia, né? Ou meia dúzia por 6, né? Olha aí para a figueira, para Israel, né?
tempo de guerra. É Daniel 9:26 que está em andamento. A profecia está em andamento. Devemos olhar para Israel. Isso não muda, olhe para Israel. Você vê lá no sonho do rei Nabucodonosor da Babilônia, a Babilônia era a cabeça de ouro. Porém, quando você lê Apocalipse 17, Apocalipse 18, a Babilônia agora é a mulher, a grande prostituta que está embriagada com o sangue dos santos, dos Kadosh. Matou aí na Santa Inquisição. Mas a Babilônia não está sozinha. Tem suas filhas, né? Mistério, Babilônia, mãe das meretrizes, das prostitutas, é o catolicismo e as igrejas protestantes. Né? Mas a Babilônia, lá no livro de Daniel, era o Iraque mesmo, a Mesopotâmia, mas agora passou a ser Roma. Como o rei do norte era a Síria, mas agora passou a ser a Rússia. De Daniel 11, do versículo 40 ao 45. O Gog de Ezequiel 30, Esquiel, Esquiel 38 e 39 é a Rússia. Né? Devemos entender isso. A profecia que cumpriu em certo país, com certo personagem, mas hoje se cumpre em outra nação, em outro lugar da Terra, com personagens diferentes. Né? Acontece isso também. Então, acontece isso também. Né? Então, vemos o Irã prometendo atacar Israel. Dependendo do ataque, a proporção pode escalar uma guerra regional lá no Oriente Médio. Né? Mas devemos lembrar que o Irã não é o ator principal, protagonista. O ator principal é a Rússia, o Gog, o rei do norte. Porque Ezequiel 38 e 39 diz que os persas, o Irã, Fut, a Líbia, Cush, a Etiópia, Gome, Betogarma, numerosos povos vão se aliar aos russos para vir lutar no vale do Armagedon, no Armagedon. O rio Eufrates, suas águas vão se secar. Ele passa no Irã, mas a nascente dele é na Turquia, do presidente Recep Erdogan, passando também pela Síria. Essa profecia do Apocalipse 16, que na sexta taça as águas do rio Eufrates se secam. Então, o ator principal aí é o Gog, não é o Irã, a Pérsia. Então, devemos estar de olho nas profecias dos profetas, Daniel, Zacarias, Ezequiel, né? Irmial, todos os profetas da Bíblia, né? Porque todas as profecias, elas vão ocorrer, né? Vemos aqui na América do Sul que o Tribunal lá de Justiça da Venezuela declarou Maduro como presidente, né? Já está há 11 anos no poder, juntando com o chavismo, o Chaves. Isso é uma ditadura, né? Ele tem 25 anos, né? E quem apoia a Venezuela? Os maiores apoiadores são a Rússia e a China, né? 11 países estão contra, né? Argentina, Costa Rica, Chile, Equador, Guatemala, Panamá, Paraguai, Estados Unidos, Peru, República Dominicana, Uruguai, tudo aqui das Américas, né? Da América Latina, né? Mas a Venezuela também tem apoio, como o Vladimir Putin tem apoio nessa guerra que ele escala contra a Ucrânia, a Bielorrússia, a Venezuela, a Nicarágua, Cuba, Síria, Irã, Coreia do Norte e a China, que ensaia exercícios militares com os russos, né? É o tempo do fim.
É o tempo do fim. Oh, mas a Ucrânia invadiu a Rússia, mas isso não vai anular. E Ezequiel 38 e 39, o Gog. Final das contas, o mundo verá que vai haver uma terceira G e vai haver ainda a guerra do Armagedon, e a Rússia está nas duas guerras, tanto contra os Estados Unidos como quando houver a guerra do Armagedon lá em Israel, né? Esse é o tempo do fim. E o sinal do arrebatamento será a construção do terceiro templo. Eu tenho pregado que o dízimo está suspenso, né? Porque o dízimo é para ser entregue aos levitas. Como vai entregar os judeus, entregar dízimo aos levitas se não tem o templo, terceiro templo? E esse negócio de evangélico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal, neopentecostal, pagar dízimo, isso aí é o concílio de Macon II. A igreja romana trouxe trouxe os dízimos, né? Um preceito para os judeus, para os hebreus, para os israelenses. No ano 483, adotou o dízimo. Achou que o sacerdote católico lá, chama de sacerdote, mas nem sacerdote é. Papa não é sacerdote. Papa não é sacerdote. Nem pastor de igreja que diz eu sou levita também não é sacerdote. Sacerdote é os levitas. Simplesmente é os levitas. São os levitas. E o dízimo está suspenso. O dízimo está suspenso. Eu preguei aqui que pagar dízimo é pecado. Paulo não instituiu o dízimo em nenhuma das 14 cartas, né? Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses 1 e 2, Timóteo 1 e 2, Tito, Filemão, Hebreus. Ele diz lá em Hebreus 7,5 que os dízimos é para os levitas, israelenses. Nem Paulo podia pegar em dízimo, ele era da tribo de Benjamim. Filipenses capítulo 2. Nem o Machia, Yehoshua. Hebreus 7,14 diz que ela era da tribo de Judá. Judá. Também não podia pegar em dízimo. Então essa cultura do dízimo, de pagar dízimo, entregar dízimo, isso é dogma católico. Que os pastores não vão querer tirar das igrejas, porque isso aí dá para comprar Ferrari, Land Rover, Toyota, chacrona, fazendona, mansão. Faz os pastores ficarem ricos, né? Sem serem levitas. Simplesmente sem serem levitas, né? Eles ficam ricos, né? Estamos chegando no fim. Esse é o tempo do fim. Esse é o tempo do fim. E Romanos 9,27 diz que ainda que o número dos judeus, israelenses, hebreus, seja como a areia da praia, a areia do mar, só o resto, o remanescente, será salvo, que é os 144 mil. Então, a considerar que Israel hoje tem 10 milhões de judeus, os Estados Unidos tem 5 milhões, nós vamos ver aí que, como vai ser salvo 144 mil, daria uma média mais ou menos 10% da nação de Israel. E o resto dos judeus, dos rabinos, dos haridins, dos ultra-ortodoxos, dos ortodoxos, dos rabinos. Gente, isso aí tudo é ateu. É ateu. Depois eu vi um outro vídeo, ele com o Edir Macedo, dizendo que os rabinos para ele que era da tribo de Levi. Eu disse, nem o Silvio Santos sabia de que tribo ele é. Ele disse, se eu não for de Levi, ele junto com Edir Macedo, visitando o templo de Salomão lá no Brás, em São Paulo. Então, se eu não for de Levi, os rabinos me tapearam. Nenhum judeu sabe de que tribo ele é. E só 144 mil vai ser salvo. E eu vi um outro vídeo, o Silvio Santos recebendo uma imagem da Santa Católica, imagem de escultura da Aparecida, e mandando guardar no escritório dele. Ou seja, como que um judeu vai receber um ídolo, né? Uma imagem de escultura? Eu estou dizendo, quando chegar a hora de Deus tratar com Israel, é só o remanescente.
Ainda que Israel seja como a areia do mar, areia da praia, só o remanescente, o resto vai ser salvo. Só 144 mil vai ser selado na fronte, na testa. Apocalipse 7, Apocalipse 14. Com o nome do Pai e do Cordeiro. E eu chego a pensar que vão ser judeus pobres, né? Porque o dinheiro traz a fama. Dinheiro traz fama e mulher, né? Traz orgulho, traz grandeza, ou seja, o homem faz esmola, faz bondade, ajuda os pobres, achando que com isso, depois da morte, vai negociar com Deus, com o Criador. E vai dizer assim, me coloca dentro do paraíso porque eu ajudei pobres lá na terra. Dei comida, dei roupa, dei casa. Não. Salvação não se compra. Você pode fazer caridade, bondade, dar esmola. Mas isso não quer dizer que você vai ser salvo, não. Salvação é pela fé. É pela graça mediante a fé. Efésios 2:5. Desta vida, quando você morre, eu não concordo com essa declaração, você não leva nada. Eu discordo. Paulo falou lá em 2 Timóteo, capítulo 4, guardei a fé, terminei a carreira. Então, quantos anos é o ministério de um homem? 3 anos e meio? Como disse William Branham? Eu não vejo assim. E Paulo pregou até ficar velho. Anos e anos, décadas dentro da prisão, talvez. E enquanto o homem estiver vivo, o mensageiro ele prega. Paulo pregou até ficar velho. Chegou a dizer, agora sim, estou terminando o ministério, a carreira. Guardei a fé. Vou levar a fé. Então, o homem, a mulher, quando morre, não leva a moeda. Carros ficam para trás, mansões, conta bancária, dinheiro. Vai virar herança aí para os herdeiros. Ele mesmo não vai levar nada. Material, mas você pode levar a fé. O caráter, né? Se converter, ser regenerado, ser transformado. Porque os ateus não têm salvação. A considerar que tem 10 milhões de judeus em Israel hoje, 5 milhões fora, daria 15 milhões. Então, mais ou menos 90% de Israel não vai ser salvo. Ainda que seja como a areia da praia, só o remanescente. Isso quer dizer que a porcentagem é pequena. Né? Leia Romanos 9:27 para você entender isso. E eu não concordo com mulher usar brinco. Eu não concordo com o Cacu. O Cacu uma vez pregou que Eva tinha a orelha furada. Isso era o sinal de aliança, de casamento. Eu discordo. O que mostra que uma mulher é casada, várias coisas, mas a principal coisa as mulheres hoje não querem usar. É o véu. 1 Coríntios 11, versículo 10. É sinal dos anjos. Quando a mulher usa o véu no supermercado, no centro da cidade, numa rua, no público, como no bairro Mecharim, em Jerusalém. Lá as mulheres casadas saem com o véu. As noivas com o cabelo trançado. Discordo. Porque Paulo diz que a mulher não pode trançar o cabelo. As solteiras com o cabelo solto. Estou de acordo. E tem lá uma doutrina numa sinagoga que no dia do casamento a mulher rapa a cabeça e usa peruca. Fica careca. Isso fere a nova aliança. 1 Coríntios 11, versículos 5 e 6. Diz que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo e rapar a cabeça, que ela ponha um véu. E é em público. E é o véu que mostra que a mulher é submissa. Está debaixo da autoridade do marido. Pode cozinhar, pode lavar roupa, pode passar, pode costurar a roupa rasgada, pode colocar botão na roupa do marido. Nada disso mostra que você é submissa, mulher. É o véu. Está escrito em 1 Coríntios 11, versículo 10. É o véu. Na minha Bíblia de Jerusalém não diz que o véu substitui o cabelo, não. Tem um ponto de interrogação. Não é exclamação, é interrogação. Então o véu deve voltar para as filhas de Deus. Os filhos de Deus vão pregar o véu, né? E as filhas de Deus vão usar o véu. O homem não pode cobrir a cabeça, né?
Ele é a imagem da glória de Deus. E a mulher não é a imagem da glória de Deus. 1 Coríntios 11. A mulher é a imagem da glória do homem, do varão. Né? Por isso que ela tem que usar o véu, se ela é casada. Ela deve colocar o véu, né? A Bíblia que diz isso. Então não concordo com mulher usar brinco, furar a orelha. Né? Isso é pecado. Né? Na Bíblia quem furava a orelha era o escravo. A cada 50 anos tocava lá no livro de Levítico, estava escrito a trombeta do jubileu. Então o homem viveu 50 anos, ouviu o som da trombeta, ele podia ir embora, largar a enxada, a pá, as ferramentas. E ir embora, largar a agricultura, o campo ali do senhor dele. Ali. Mas se ele amasse tanto o senhor dele, ele quisesse continuar, ele teria que permitir a orelha dele ser furada com uma suvela. E se ele vivesse mais 50 anos e ouvisse o som da trombeta, ele não podia mais ser livre, porque ele estava com a orelha furada. Vê o que significa orelha furada? Mulher, para você ir furar a sua orelha. Ah, mas as mulheres do Velho Testamento furavam a orelha. Eu estou pregando Nova Aliança, Novo Testamento. Eu prego o Novo Testamento, os pontos, e tem pontos que Paulo escreveu que é difícil, que Kéfas, na sua segunda carta, diz que ignorantes, né, vacilantes, torcem juntamente com as demais escrituras para a sua própria condenação. Então, a mulher deve continuar natural. Se Deus quisesse você de orelha furada, você teria nascido com a orelha furada. Fique do jeito que Deus te fez, mulher. Não vá nessa conversinha de pregador, de religioso, porque hoje os pregadores, por causa de dízimo, aceita tudo, pode pintar, pode usar maquiagem, pode usar batom, pode usar brinco, pode cortar o cabelo, pode usar fio dental, biquíni, maiô, pode ir à praia, pode se meter, misturar no meio da política. Porque eles não querem perder os fiéis. É o dízimo. É o dízimo. Coisas que eu vim para a Assembleia de Deus, cheguei lá em 89, em fevereiro, né? Lá em 89, me lembro, o primeiro batismo na Assembleia de Deus aqui no bairro Campinas, eu estava lá em fevereiro. Nem tinha construído o templo sede, mas o pastor Albino já estava inaugurando os batismos. Né? As congregações levavam para lá, para a sede, e não era permitido batom, calça comprida, esmalte, cortar cabelo, maquiagem, brinco, bijuteria, pulseira, corrente, colar, tudo era proibido. E hoje o que virou a Assembleia de Deus? Ficou mundana. Ficou mundana e não tem como ela voltar a ser como foi há 30 e tantos anos, 35, 40, ou desde 1910, se Daniel Berg, por Davi Ingrid ressuscitasse hoje, ele não reconheceria essa Assembleia de Deus como a que ele fundou lá em Belém do Pará. Meu Luiz Franciscone, se ele visse a congregação cristã no Brasil, CCB, ele também não iria reconhecer. Né? Mas não há salvação em igrejas. A salvação é a palavra de Deus. É a Bíblia. Qualquer um que mandar a sua mulher embora e casar com outra mulher comete adultério. Marcos 10, versículo 11. O 12 diz, se a mulher mandar o seu marido embora e casar com outro homem, comete adultério. Ou seja, as escrituras condenam o divórcio. Então está tudo perdido, tudo fora do lugar, fora da ordem, dentro das igrejas. As pessoas estão escolhendo o caminho errado. O caminho é a palavra. É Yehoshua Mashiach. Yehoná 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Não é vai. Ninguém vem, porque vai é o Antônio, é o contrário de vem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas estão escolhendo o caminho errado. A teologia, a filosofia, os dogmas, os RI, regulamento interno, o mundanismo, o pecado, o liberalismo. Esqueceram o caminho. O caminho hoje é os líderes. Não?
José Huerto, Edir Macedo, Valdemiro, E.E. Soares, Esteve Hernandes, Aloysio, Sinomar Silveira. Esses são caminhos, os líderes de igreja. E quando eles morrem, eles são substituídos por novos líderes. Mas para mim o caminho é Yehoshua Mashiach. Cuidado em escolher o caminho errado, o lado errado. É o que a humanidade tem feito. O engano hoje é grande. As escrituras estão aí. As pessoas não têm percepção. E a verdade nem se parece com a mentira. E a mentira nem se parece com a verdade. E a vida nem se parece com a morte nem se parece com a vida. E o caminho da santidade, santificação, Hebreus 12, 14, sem a qual ninguém verá o Senhor, não se parece com igrejas. Igrejas não são caminho. Templos, catedrais. Atos 7,48 diz que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita em templos. E por que você escolheu o lado errado? Em vez das escrituras, da palavra de Deus, do Mashiach e Yehoshua, você escolheu um templo. Né? Acha que vai ser salvo dentro de 4 paredes? Você está do lado errado. Você escolheu o caminho errado, a porta larga. Eu prefiro a palavra, estar com a palavra de Deus. Vai haver uma decepção. Né? Se você morrer na igreja, você já tem uma decepção depois da morte. Depois da morte, Hebreus 9, 27, vem o juízo. Se você ficar vivo, vai perder claramente o arrebatamento, vai ser uma decepção. Pode estocar comida, isso não vai adiantar nada. Não vai chover. Nos dias da grande tribulação, os 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, com Moisés e Elias na terra, até as águas potáveis vai virar sangue, estoca água. Quem sabe suas garrafas de água estocadas nos seus bunkers subterrâneos, lá dentro da garrafa, de repente, você está estocando água na grande tribulação, dentro da garrafa a água vira sangue, como no Egito. Como no Egito, no Rio Nilo. Quer desobedecer? Não era melhor vir para a porta estreita, que é um homem chamado Yehoshua Mashiach, Hebreus 13, 8. Yehoshua Mashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Do que confiar em estocar comida, em bunker, abrigo subterrâneo. Então o homem pode conhecer a decepção depois da morte, na grande tribulação que está chegando, e no juízo final do grande trono branco. Ninguém escapa, não? E você vai ver católico, protestante, pentecostal, deutero-pentecostal, neopentecostal, que você pagou dízimo, um pecado. Dízimo está suspenso. É para a levita. Como vai pagar dízimo os judeus para a levita se não tem tempo? E você tornando homens pastores de igrejas ricos para pregar heresia, pregar falsidade, dogma, filosofia, teologia. Que decepção haverá para você, homem e mulher, no grande trono branco, quando você vai ver que você enriqueceu pastores, pagou dízimo, fez pastor ficar rico, para ensinar você a caminhar na porta larga. E as doenças estão aí, ainda não virou pandemia, né? Tem uma febre, um vírus chamado Nilo na Alemanha, na França, na Grécia, na Romênia, na Hungria, na Itália, na Áustria, né? Tem uma varíola do macaco também se espalhando. A OMS, Organizações da Saúde, declarou estado de emergência. E a Europa tem mais ou menos 500 milhões de pessoas, né? Estão discutindo se vai ter que abater os cavalos, né? Porque como a Mpox vem do macaco, parece que esse Nilo, esse vírus, essa febre, que mata também, vem dos cavalos. É o homem destruindo a terra, o habitat dos cavalos, o habitat dos macacos. O que vem? Vem varíola, vem febre, vem vírus e vai vir coisa pior.
Porque os homens têm destruído a terra. Mas eu acredito que o reino de Deus está chegando. Não? O reino de Deus está chegando. Mateus 13, para terminar, Matitial 13. O que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Nós estamos no mundo. A boa semente é os filhos do reino, que são os filhos e filhas do Criador. O joio são os filhos do maligno. Está tudo aqui ainda agora. O inimigo é o diabo, mas aí tem agora a filosofia ex aí do Raquel, que prega que o diabo não existe. Mas não é só o Raquel. Junto com o Raquel tem um batalhão aí de agnósticos que não creem em Deus, na existência de Deus. Fábio Sabino, tantos aí pregando que o diabo também não existe. Tudo que as pessoas queriam ouvir para viver no pecado. E o que eles queriam ouvir? Não existe Deus, não existe diabo, não existe céu, paraíso, não existe inferno, lago de fogo. Aí é o quê? Comer, beber e pecar. Só pecar, pecar e pecar, mas o salário do pecado é a morte. O inimigo é o diabo, o joio é os filhos do maligno. A colheita é o fim do mundo. Isso aqui nós estamos já chegando. Estamos chegando no tempo da colheita. O Mashiach diz, Yeshua Mashiach diz, a colheita é o fim do mundo. Me diga se nós estamos chegando bem próximo do fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E o que diz o Mashiach? O Filho do Homem diz que ele enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos, todos os que praticam iniquidade. Iniquidade é você saber o certo e fazer errado. Escândalo, as igrejas estão cheias. E o Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos, essas poligamia, bigamia, adultério, essas roupas sexy, esses striptease, roupa apertada no corpo, nas mulheres cantoras e mulheres fiéis de igreja, igual linguiça toscana e calabresa, provocando adultério. Os anjos, Mashiach, o Filho do Homem enviará seus anjos e eles apanharão do seu reino. O reino de Deus ainda não está aqui, porque a terra ainda não foi queimada, né, com fogo. Todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. E os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Mateus 25. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, se sentará no seu trono de glória e reunirá as nações. E ele separará, como um pastor separa as ovelhas para a direita e os bodes cabritos para a esquerda. E dirá às ovelhas: vinde benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque tive fome, tive sede, estive doente, estive preso, estava nu, vocês me assistiram. E ele dirá para os bodes: vai, malditos. Os religiosos, né? Malditos. Tem religiosos, tem ateu, tem agnóstico, tem religiosos, tem tudo aí. Tem viciados em droga, tem prostituta, está lá na Bíblia, lá. Avarenta, idólatra, sodomitas. Tem tudo aí. Vai, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o fogo eterno não foi preparado para o homem e a mulher, mas vai de teimoso. Era só para o diabo e os anjos do diabo e para o fogo eterno, o lago de fogo. Mas você vai de teimoso. Mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, escolha o lado certo, o caminho certo. Qual é o lado certo? Quem é o caminho certo? É Yeshua Mashiach. E Jeová, Deus, o Pai e seu Filho Yeshua Mashiach, abençoe esta pregação nesta hora. Amém e amém.